Backpack is we go inside. No, not today. Not today. There's two of us. You have to die. Por 17 dias, uma caverna completamente alagada, fria e escura foi tudo o que um grupo de meninos conseguiu ver. Presos, sem comida, sem luz e sem saída. Lá dentro, o tempo simplesmente parou. E a cada dia que passava, a esperança morria um pouco mais. Como eles sobreviveram e o que realmente aconteceu naquele lugar durante os 17 dias que chocaram o mundo. Eu não sei você, mas só de imaginar ficar preso dentro de uma caverna já me dá muita aflição. E essa sensação piora ainda mais quando a chance de sobrevivência é quase zero. Imagina ficar preso a 4 km de distância da entrada de uma caverna que a qualquer momento pode alagar completamente. Se você não sabe nadar e tem medo de lugares apertados, essa experiência é como se você estivesse no próprio inferno. Isso foi o que aconteceu na Tailândia. Em 23 de junho de 2018, 12 meninos decidiram passear com seu técnico de futebol após um treino. Os jovens participavam de um time juvenil chamado Javalis Selvagens. Os meninos costumavam explorar cavernas na região. Para eles, aquilo era quase um ritual, algo que eles já tinham feito várias vezes. Tudo começou com uma simples festa de aniversário que deu errado. 23 de junho era aniversário de um dos meninos. A família preparou uma festa com um bolo do Bob Esponja e alguns presentes. Mas infelizmente, o jovem não correu para casa naquele dia. Quando o treino terminou, eles subiram a montanha em direção à caverna. Assim que chegaram, largaram as bicicletas na entrada e partiram para a aventura. A única coisa que eles levaram foi suas lanternas, afinal de contas não precisavam de muito além disso. O menino não voltou para casa e o bolo ficou intocado por horas. Onde estavam os javalis selvagens? A família começou a se preocupar e, na tentativa de encontrar o filho, foram até a caverna. Lá, eles encontraram as bicicletas e os pertences dos garotos e até acionaram um alarme, mas a esse ponto, os garotos já estavam presos. Assim que entraram na caverna, uma chuva forte começou a cair e rapidamente a caverna ficou alagada. As cavernas dessa montanha fazem parte de um dos maiores sistemas de cavernas do mundo. Então, mesmo que sobrevivessem ao grande volume de água, poderiam se perder para sempre lá dentro. Foi aqui que tudo mudou. Tentar sair não era uma opção. A única alternativa era entrar cada vez mais fundo na caverna. Por sorte, eles encontraram uma elevação onde conseguiram ficar em segurança. Presos em uma caverna úmida, fria e completamente escura, eles perderam a noção do tempo. O desespero chegou rápido, mas a vontade de sobreviver era ainda maior. O grupo usou pedras para cavar uma pequena depressão no solo, onde podiam ficar juntos e se manter aquecidos. Além disso, o técnico Ake, que já tinha sido monge budista, ensinou técnicas de meditação para manter os meninos calmos e evitar o pânico. Mas existia outro problema, um muito mais perigoso: a falta de água. Um ser humano consegue sobreviver semanas sem comer, mas sem água, a maioria das pessoas morre em cerca de apenas 4 dias, e os meninos não haviam levado nada além de lanternas. Então surge a pergunta: como eles conseguiram sobreviver por mais de 2 semanas? A resposta estava nas paredes da caverna. A umidade era tão alta que gotas de água potável escorriam constantemente das rochas. Essas gotas, que caíam devagar, uma a uma, foram o que manteve o grupo vivo. E para melhorar, as rochas eram suficientemente porosas para permitir a entrada de ar. Ou seja, havia água e oxigênio. E foi isso que permitiu a sobrevivência dos meninos até o resgate. Nos primeiros dias, ninguém sabia por onde começar. Os primeiros sinais encontrados foram apenas pegadas em uma das câmaras internas, e nada mais. Nenhuma voz, nenhum objeto, nenhuma prova concreta de que os garotos ainda estavam vivos. Eles estavam perdidos em algum ponto daquele labirinto subterrâneo. Mas onde? E pior, como alguém poderia alcançá-los?
A notícia se espalhou pelo mundo e, em poucos dias, a Tailândia inteira e depois o planeta acompanhava cada atualização do resgate. Os primeiros especialistas estrangeiros chegaram em 28 de junho. Mesmo para mergulhadores experientes, descer até os pontos mais profundos da Tham Luang era quase impossível. A visibilidade era zero e a correnteza puxava para trás e qualquer erro significava ficar preso para sempre. Foi somente no dia 2 de julho que 2 mergulhadores britânicos conseguiram avançar o suficiente. Quando finalmente encontraram um grupo, ficaram completamente chocados. Contra todas as probabilidades, os 13 ainda estavam vivos. How many of you? 13. Brilliant. Backpack is we go inside. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to die. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? No, okay. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Very strong. Agora, o maior desafio era tirar todos de dentro da caverna, e o tempo estava contra eles. Em 3 dias, outra tempestade cairia sobre a região. As equipes trabalhavam na lama, dia e noite, e uma pequena cidade improvisada surgiu na entrada da caverna. Por um momento, tudo parecia caminhar bem, mas nem tudo são flores. Samangunan, um ex-mergulhador da marinha tailandesa, faleceu enquanto levava tanques de oxigênio para os meninos. Mesmo experiente, ele não resistiu ao trajeto de volta. Sua morte abalou toda a operação. Se um profissional daquele nível não conseguiu sobreviver, como as crianças que nunca tinham mergulhado conseguiriam? Para piorar, o oxigênio dentro da caverna estava diminuindo rapidamente. Era literalmente uma corrida contra o tempo. 2 semanas já tinham se passado, e então, no dia 7 de julho, as autoridades anunciaram de repente. O resgate começaria naquele mesmo dia. Mas por que isso do nada? Porque, pela primeira vez em dias, a chuva havia parado. O resgate foi um dos mais complexos da história. Para evitar pânico durante o trajeto submerso, cada menino precisou ser sedado, e essa decisão por si só já era arriscada. Qualquer reação inesperada debaixo d'água poderia ser fatal. O caminho até a saída era tão estreito que, em vários trechos, os mergulhadores precisavam remover o cilindro de oxigênio das costas, empurrar o tanque na frente e puxar o garoto sedado logo atrás. Um único movimento errado e tanto o mergulhador quanto a criança poderiam ficar presos para sempre. Um dos mergulhadores descreveu esse momento de grande tensão. Eu não sabia se estava carregando alguém ferido, inconsciente ou morto. Mas quando percebi que ele estava respirando, a sensação foi indescritível. Depois das partes totalmente alagadas, vinham uns trechos em que eles precisavam arrastar os meninos em macas especiais, subindo por rampas escorregadias, ladeiras de barro e pedras afiadas. O resgate aconteceu ao longo de 3 dias. A cada etapa, era necessário reabastecer tanques, revisar equipamentos e refazer todo o trajeto perigoso. E no final, mesmo diante de todos os inconvenientes, todos os 12 meninos e o treinador saíram vivos da caverna Tham Luang. Para muitos, o que aconteceu ali não foi apenas um resgate, foi um milagre. Mas e aí, o que você acha? Você aguentaria sobreviver 17 dias nesse inferno? Depois de tudo que aconteceu, é difícil não pensar em como a vida é frágil. A história desses meninos é um lembrete claro de que, às vezes, é quando tudo parece perdido que descobrimos que a humanidade ainda tem esperança. No fim, talvez seja isso que torna essa história tão inacreditável. Ela mostra o pior cenário possível, mas revela o melhor que existe dentro de nós. Felizmente, o resgate foi um sucesso, mas por outro lado, eles são apenas um
De muitos, centenas ou até milhares de pessoas ficam presas, e muitas dessas pessoas nunca mais irão ver a luz do sol novamente.